Oi, bora falar sobre as falas polêmicas da MC Pipoquinha a respeito da categoria dos professores. Na última semana viralizou nas redes sociais que a MC Pipoquinha ela ironizava o salário de um professor que ela deu o valor de R$ 5.000, enquanto ela ganha R$ 70.000 num show. Bom, acho que ela colocou até num salário até que mais alto, porque esse ano, a partir de janeiro, né, em uma reportagem do G1, o salário de um professor passou de R$ 3.845,63 para um salário de R$ 4.420,55, ou seja, ainda está abaixo desses 5 mil que você citou aí. O que a gente precisa falar é que para um professor chegar perto desse salário de R$ 5.000, ele precisa trabalhar praticamente nos 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, e talvez trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado para chegar perto desse salário. Entretanto, também um professor, ele também precisa fazer a preparação das aulas dele. Às vezes ele tem tanta turma e às vezes o professor falta, né? Alguns professores faltam, ele precisa cobrir aquele horário, que falta tempo para ele, dentro da escola, fazer a preparação das aulas. Então ele usa do tempo de descanso dele para estar fazendo esse conteúdo e que seja o mais atrativo, que seja o que mais incentive o aluno a estudar e que às vezes o aluno não preste atenção, né? O aluno às vezes se dispersa rápido e o professor ele precisa meio que rebolar ali para fazer o aluno prestar atenção e passar aquele conteúdo que ele preparou. Outro ponto é que às vezes o professor ele não tem um incentivo, né? Um incentivo aqui do próprio governo mesmo, de condições de trabalho. Às vezes o professor ele precisa ir para um outro bairro mais distante de onde ele reside, até mesmo para outro município, como acontece, até mesmo porque não tem escolas, né, próximas, não se falta também vagas também para professores darem as suas aulas. Então, esse ano mesmo aqui no Rio de Janeiro a gente teve um problema parecido de não ter aula por falta de professores, né, por falta de também vagas, né, na rede de ensino pública. Então, é um velho problema que a gente costuma falar só em época de eleição, né, que vira sempre pauta de eleição, e que o professor, ele sempre sofreu, né, uma categoria que sempre sofreu e que não é um assunto novo, a gente sempre volta no mesmo assunto, sempre no mesmo patamar, que o professor, ele é mal valorizado, ele não tem um incentivo também a se reciclar, a trazer novas melhorias, a ter voz de como ele gostaria que as aulas fossem. A gente também tem que pedir, como cidadão, como também nós votamos em eleições, que esses professores, eles sejam também valorizados como deveriam. Então, vamos pedir aos nossos governantes, né, estaduais, incentivos à categoria, pedir também que a categoria dos professores tenha melhores salários, melhores condições de trabalho, que eu acho que muitos daqui têm alguém conhecido, tem alguém em casa, algum amigo que é professor, que pode até falar muito melhor, e de que o professor ele precisa realmente rebolar muito para conseguir chegar a um salário de R$ 5.000, às vezes nem perto é. Eu trabalho numa administradora de saúde, né, às vezes com implantação, e às vezes a gente recebe o documento de vínculo, que é o contra-cheque, e às vezes um salário base de um professor, o salário base, gente, às vezes é de R$ 1.600. E imagina um salário líquido no mês, né, desse professor. É muito abaixo do que ele merece, é muito abaixo do sistema que ele trabalha, da modalidade. Então, o professor hoje, ele precisa sim de incentivo, e nós, como cidadãos, precisamos apoiar essa causa, porque a figura do professor, e o professor também pode enxergar se aquele aluno, determinado aluno dentro da escola, ele consegue também se desenvolver em alguma área. Então, o professor ele também tem que ter aquele senso crítico, né, de também observar o aluno, de observar que o aluno ele pode estar passando por alguma coisa dentro de casa, e então incentivar aquele aluno a continuar estudando, a se desenvolver, a ter um futuro melhor. E a gente sabe que só pela educação a gente consegue chegar mais longe, que a gente consegue desenvolver o nosso país, que a gente consegue melhorar também as condições de vida da nossa população em cima da educação. E se eu posso dar um conselho para essa MC, eu sei que você é mãe, eu sei que você se preocupa com seu filho, com o bem-estar dele, e se preocupa também com o futuro. Então, valorize a figura do professor, peça que o seu filho ele também respeite o professor dentro da sala de aula, respeite o professor fora dele, e você como mãe, que às vezes é os pais que não valorizam o professor porque acha que o professor ele é ruim, porque ele não dá 0,8 pontos, né, da média para o aluno passar, um ponto que seja, e às vezes o aluno ele não vai na escola e o professor ele tenta de todas as maneiras fazer que aquele aluno seja interessado pela aula, que ele seja incentivado, mas ele também não é Deus. Então os pais precisam também incentivar
e também valorizar a figura do professor dentro de sala de aula, tá bom? Beijo pra você e pra você que me assiste, se você gostou, deixa um like por aqui. Beijo.